Eu sou o pastor Marcelo Vaz, do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu venho aqui te convidar para que você possa aí estar olhando esse vídeo. Nosso canal é Palavras de Salvação, são conteúdos cristãos, pregações. Nós também daqui a pouco vamos poder aí distribuir e informar sobre alguns livros, livretos, alguns conteúdos que a gente quer lançar, não só pregações, mas também orações. A gente vai fazer aí com que o nosso canal se expanda, e a gente precisa que você faça um favor, que você pegue e se inscreva aí no nosso canal, para que você possa aí usufruir, e não só usufruir, abençoar também a vida de outras pessoas, compartilhar, comentar, dar o seu like. Então, que você possa, em nome de Cristo, poder nos ajudar nessa empreitada de propagar o Evangelho. Então, que Deus possa te abençoar rico e abundantemente, em nome de Jesus. Isaías 37, verso 29. Eu quero falar de uma passagem na Bíblia que fala às vezes como o aniversário do nosso Deus ele atua, usando pessoas para poder desestabilizar a nossa vida em todas as áreas. Eu dei esse título da mensagem como a falência do caos. Então presta atenção, porque vai ser bênção para a sua vida, né? Diz aí, Isaías 37, 29. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. Eu vou repetir, Isaías 37, 29. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. Louvado e agradecido seja o seu nome, Pai. Nós queremos agora, nesse momento, te engrandecer, Senhor, com o tempo que temos para ouvir o que tu tens a falar na nossa vida, ao nosso coração. Por isso eu te pedi, Senhor, que tu possas falar a cada um de nós, que o Senhor possa tratar com cada um de nós, que possamos entender, Senhor, as artimanhas, às vezes, que acontecem na nossa vida, que nos pegam, e às vezes até achamos que é de surpresa, mas é porque não estamos alertas e atentos, e às vezes, quando as coisas acontecem, parece que por conta da falta de confiança, ou de repente, Senhor, de uma falta de podermos, em nome de Jesus, estarmos ligados contigo, nos desesperando, Senhor. E o Senhor, graças a Deus, é um Deus que manda seus anjos irem à frente de cada um de nós. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor livra e teme a cada um de nós, Senhor. E nós devemos lembrar isso em todos os momentos, não só nos momentos bons, mas nos momentos também difíceis. Então, que essa palavra seja uma palavra, Senhor, para que possamos despertar, às vezes, Senhor, dos acontecimentos que têm acontecido na nossa vida, a fim de que possamos entender que o Senhor é aquele que tem todo o poder e domínio sobre todas as coisas, e que por conta disso, e além disso, o Senhor nos ama, e o Senhor nos guarda, e o Senhor nos resgatou para ser o seu povo, um povo guardado por ti, um povo separado por ti, Pai. E essa palavra, Pai, ela possa ser expandida, Pai, aí para outras pessoas, que ela possa ser, em nome de Cristo, aí, Pai, ouvida por pessoas também, Pai, que a gente deseja tanto, Pai, para que haja, Senhor, salvação, libertação, cura e transformação, Pai. Mas nesse momento, trata conosco, fala os nossos corações, fala cada um de nós. Não nos deixe sair daqui sem ouvir sua voz, Senhor. A sua presença é algo imprescindível para nós, muito mais que a sua presença também, Senhor. É a sua fala, Pai. É o seu gesto, Pai. É o seu direcionamento. Então, nos direciona, nos coloca no seu trono, e que possa nos dar, Senhor, no momento, às vezes, Senhor, da nossa dificuldade, não nos
desespero, Pai, mas uma tranquilidade, mesmo em meio ao caos, Senhor, que às vezes acontece na nossa vida, Pai. E eu possa, nesse momento, Senhor, não colocar um tio, um Y, nem uma vírgula, Pai, na tua palavra. Eu não possa, Senhor, trazer nada que seja de mim, Pai, que não seja da sua vontade, Pai. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, poder acertar. Antes da gente entrar no texto da mensagem, a gente vai primeiro entender o que seja causa. O que é causa? Pronto, a palavra causa é derivada do grego kaino, que pode ser traduzido como separar. Na mitologia grega, caos é considerado o Deus primordial do universo, de acordo com a narrativa do poeta grego Exílio. Inicialmente, caos seria interpretado como vazio, ou o ar, que preenchia o espaço entre a terra e o éter, o céu superior. A relação do caos com a desordem e o desequilíbrio só foi atribuída pelo poeta romano chamado Ovídio. Caos, agora, ele passa a ser visto como o oposto do seu filho, Eros, ou seja, enquanto Eros representava aumento das forças, aumento de elementos, o caos ele simbolizava a guerra, a cisão, a separação. A versão da história mitológica de Exílio e de Ovídio conta que antes da criação de Eros, o universo vivia em constante desordem. Todos os componentes necessários para a criação eles estavam dispersos, eles estavam desorganizados. A partir de então, caos passou a ser reconhecido como Deus da desordem. Hoje, nós utilizamos essa palavra, a palavra caos, para definir justamente desordem, confusão e tudo aquilo que está em desequilíbrio. Então, hoje nós utilizamos essa palavra da mitologia grega. O caos ou essa desordem, eles podem ser atribuídos a qualquer situação, em qualquer área do nosso mundo ou das nossas vidas. Quantas vezes você falou, minha vida está um caos? Quantas vezes você ouviu alguém falar para você, minha vida está um caos? Essa área da minha vida está um caos. A minha relação com essa pessoa está um caos. A relação da minha casa está um caos. A relação do meu trabalho está um caos. E você logo associa a desordem, a desequilíbrio. Você logo associa a confusão. Nós podemos passar também de uma maneira conjunta por um caos. O caos econômico pode abater todo um país, pode abater todo o globo. Nós podemos passar também nessa coletividade do caos algo específico como a educação no nosso estado. Por exemplo, a saúde no nosso estado ou a saúde no nosso município. O caos ele pode se instalar em todas as áreas, tanto da nossa vida solitária, na nossa vida individual, mas também na nossa vida coletiva, na vida da nossa família também, nossa finança, nossa saúde. O caos pode se estabelecer na nossa saúde física e pode também se estabelecer na saúde mental. Certo? É que aonde se instala o caos, a desordem impera. Então preste atenção, no mundo espiritual, o adversário, o nosso adversário, o que ele mais deseja é fabricar o caos na vida das pessoas. O que ele mais deseja é fabricar a desordem na vida das pessoas. O que ele mais deseja é fabricar o desequilíbrio na vida das pessoas. É isso que ele mais deseja. João 10:10, a gente olha, não vem apenas para assustar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância, dependendo da sua tradução. Fabricar o caos é um dos maiores objetivos do nosso adversário. Porque quanto mais desestabilizado o ser humano, maior a chance daquilo que a gente leu, do furto, da matança, da destruição do homem. E ele possui alguns modos para fabricar o caos na vida do ser humano. Ele tem algumas artimanhas, ele possui alguns métodos e modos para fabricar esse caos. Ele possui padrões de atitude que ele utiliza para fabricar o caos, a desordem e o desequilíbrio. Então, assim, junto com você, eu quero mergulhar em uma passagem da palavra de vida que a gente pode encontrar os modos que Satanás tem de fabricar o caos na vida do ser humano. Eu quero mergulhar com você numa passagem da palavra santa, da palavra de vida, que a gente encontra uma das maneiras que ele tem no nosso aniversário de
tanto no reino do sul quanto no reino do norte, houveram 20 reis que sentaram nos tronos, tanto no reino do sul quanto no reino do norte. No norte, todos os reis que se assentaram no trono do reino do norte de Israel, todos eles fizeram o que era mal perante ao Senhor. No reino do sul, 20 reis também foram colocados, assentados no trono, para reinar lá em Judá, mas quase todos eles fizeram o que era mal perante ao Senhor, menos 4. Asa, Josafá, Josias, Ezequias, foram 4 reis. Eles não fizeram coisas que foram, fizeram até algumas coisas que separaram o povo, e eles mesmos do Senhor, mas não foram, e não são escritos na palavra de vida como pessoas que fizeram algo que foi mal perante aos olhos do Senhor. E é justamente nesse reino, no reino do sul, durante o reinado de Ezequias, que eu quero me ater agora para a gente falar muito uma das maneiras, um dos modos e estilos que Satanás tem para fabricar o caos na comunidade. Nesse caso, a comunidade hebreia. A gente encontra a passagem em que a gente consegue te lembrar que Satanás pega o seu padrão para que pegue o caos em uma comunidade. Pois bem, no 14º ano, o reinado desse rei, Ezequias, um rei chamado Senaqueribe, o rei da Síria, ele atacou todas as cidades fortificadas de Judá, que era o reino do sul. Ele atacou todas as cidades que eram fortificadas no reinado do sul. Senaqueribe, o rei da Síria, ele atacou. Ele não só atacou, ele se apossou dela. Ele se apossou de todas as cidades. Só que ele não tinha ainda conquistado Jerusalém. Então, ele pega lápis, ele enviou lápis para a cidade do reino do sul, ao rei Ezequias, lá em Jerusalém. Seu comandante tinha um grande exército, lá era seu comandante do exército, então ele é enviado até Jerusalém. Depois que eles tomaram conta de quase todo o reinado do sul, e só faltava apenas Jerusalém, eles tomarem, sitiarem, se apossarem, então prefere não entrar com o seu exército de uma maneira frontal, e entrar tentando derrubar, tentando atacar. Não, ele pega lá seu comandante-chefe do exército, e ele manda lá, sei lá, olha, você vai lá para Jerusalém, você vai lá, chega lá em Jerusalém, e você vai falar algumas coisas. E esse comandante ele foi chegando lá nesse lugar, lá em Jerusalém, no reino do sul, para poder estar falando e afrontando o povo de Deus. Diz lá em Isaías 36, 4 a 10. E aí, diz ele, do lado de fora de Jerusalém, vai com algumas pessoas, com alguns soldados, ele do lado de fora, ali de Jerusalém, ele começa a falar, ele começa a gritar, olha, e Ezequias era o rei daquela época, digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança. Em que você está baseando a sua confiança, Ezequias? Em quem você está confiando, Ezequias? Quem é que é a sua confiança nesse momento? Todas as cidades do sul, elas já foram tomadas, só falta Jerusalém, você dentro de Jerusalém. Em quem você confia? Você diz que tem estratégia, que tem força militar, mas são palavras vãs. Em quem você confia para se rebelar-se contra Senaqueribe? Veja, agora você está confiando no Egito. Aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia, e assim é o faraó do Egito para todos que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, no nosso Deus confiamos, não são nele os altos e altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Passamos agora um tratado com o meu Senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu Senhor, confiando que o Egito lhe dará carros de cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Pois bem, Senaqueribe, depois de se apossar de todas as cidades fortificadas do sul, do reinado do sul, manda encontrar seu comandante e até a porta de Jerusalém, e lá ele proferiu essas palavras. Proferiu essas palavras, perguntando, olha, em que você está confiando, Ezequias?
É lá no Reino Egito. Em quem você está baseando a sua confiança? E aí ele começa a tratar uma coisa que nós vivemos nos dias de hoje, e às vezes a gente não repara, que são as narrativas. Ele começou a trazer narrativas. Começou a trazer narrativas para as pessoas que estavam em Jerusalém, e ele falava alto, e ele falava bem alto. Normalmente, quando havia guerra entre nações, ou quando havia um povo que queria entrar dentro de uma cidade, ou para ver algum tipo de guerra, ele mandava um mensageiro. E esse mensageiro, quem queria guerra, mandava um mensageiro aqui. Entre as guerras sempre houve essa normatização de haver pelo menos um regulamento. Ele mandava naquela época um mensageiro que fosse diretamente ao rei para enviar os termos, as condições, para que fosse chegar a um acordo. Só que Senaqueribe, ele manda o seu comandante. Ele já vai afrontando, mandando o seu comandante-chefe. E aí a gente já começa a ver o dedo de Satanás na produção do caos naquele momento. Satanás nunca ele aparece na figura do ser vermelho, nem o chifre, nem a lava contridente. Ele sempre manda alguém do seu comando para começar a produzir o caos. Ele sempre manda alguém. Sempre manda alguém para produzir o caos sobre a vida da gente. Sempre tem alguém que o abençoado manda para produzir o caos na nossa vida. Na história que nós estamos lendo, Senaqueribe manda um comandante, um oficial, alguém de cargo importante. Ele não mandou um mensageiro qualquer. Ele não pegou um mensageiro qualquer e falou: vai lá, leva essa carta até Ezequias. Ele mandou alguém imponente, um importante membro do seu exército. Mas ele não mandou o seu comandante sozinho. Esse comandante ele não vai na figura de mensageiro, porque o mensageiro normalmente é sozinho. Por isso que eram abertas as portas das cidades e entravam os mensageiros e eles chegavam até a sala do trono para entregar ali a mensagem do rei que queria destruir, queria invadir ou fazer alguma coisa do tipo. Não, esse comandante ele não vai sozinho. Esse comandante ele vai com algumas outras pessoas, ele vai com um grande exército para lá. Pode ser que na sua vida ele mande alguém bem próximo de você para começar a produzir o caos na sua vida. Pode ser alguém do seu trabalho, pode ser alguém da igreja, pode ser alguém da sua família. Mas é para ver, ele manda o comandante para ele ver uma mensagem. E o que o comandante faz? Ele traz no conteúdo da mensagem a narrativa de uma afronta pautada na desesperança do povo de Jerusalém, que é a cidade salva das garras de Senaqueribe. Então ele já produz a narrativa de que, olha, vocês já estão derrotados, só faltam vocês, nós vamos entrar. E quem vocês estão faltando? É um homem, é no Egito? Quem mandou? Eu pedi que fosse o seu Deus. Ele começa a desconstruir a esperança daquele povo. Ele começa a maldizer, ele começa citando o Egito, suposto aliado de Judá, trazendo a informação do Egito para passar apenas de uma mulher que não ia suportar o ataque das tropas de Senaqueribe. Depois ele vem com um discurso, com a narrativa que tem enviado, ter sido enviado pelo próprio Deus, o nosso Deus, para destruir Jerusalém. Meu irmão, preste atenção no que você tem vivido, preste atenção no que você viveu e preste atenção no que pode acontecer na sua vida. Porque o inimigo ele é assim, ele é astuto, ele trabalha na mente humana para desconstruir o quê? A esperança do ser humano. Ele traz na sua narrativa a afronta, e se é necessário, ele diz até ser enviado do próprio Deus. Até isso ele faz. Quantas pessoas que se dizem profetas, filhos e filhas de Deus, usam esse discurso e ainda falam o nome de Deus? Pessoas do mundo e do universo da igreja que levam milhares de outros à desesperança de suas vidas. A irmã hoje de manhã estava ali sentada, e aí ela estava, assim, não sabia, porque ela falou que foi algumas igrejas, foi até mal recebida, porque ela é uma denominação que as pessoas não concordam. Quer dizer, quando eu peço para ela parar, ela ficou assustada, desesperança. Pessoas lançam palavras sobre a vida dela, pessoas lançam coisas sobre a vida dela, narrativas sobre a vida dela. Tem que orar pela vida dela, vamos orar pela vida dela. Orar em silêncio, deixar a irmã e deixar Deus trabalhar. E ela está na presença do Senhor, conforme eu conversei com ela. O discurso de Deus ele sempre foi pautado com a
amor, sempre foi pautado na compaixão. O discurso de Deus sempre foi pautado na misericórdia. Mas não para por aí não. A frutificação do caos, trazida pelo nosso adversário, depois de ele proferir essa mensagem, aqueles que estavam em cima da muralha, Eliaquim, Sebna e Joá, disseram ao comandante: olha, fala com seus servos lá em aramaico, porque a gente entende essa língua. Não fala em hebraico não, porque assim o povo que está sobre os muros vai entender. Eles ficam preocupados com a fala de Lattes, porque Lattes ele não fala numa linguagem apenas para aqueles que eram novos, porque esses três, Eliaquim, Sebna e Joá, eram novos. Ele fala na linguagem do povo. E aí, agora a gente tem uma outra informação importante: a de que o comandante ele não falava apenas para esses três membros da corte que estava em cima da muralha, para levar até Ezequias a mensagem de Senaqueribe. Ele fala para todo o povo que estava sobre os muros da cidade de Jerusalém. Todos eles foram para os quem puderam, foi para o muro de Jerusalém. E falou na língua que eles entendiam, na língua que eles compreendiam. Veja que a fabricação do caos realizada pelo nosso inimigo, ela é generalizada. Ela entra na vida de uma pessoa para destruir o marido da vida dela, para destruir a vida dela como um todo. A ideia dele é começar a plantar o caos primeiro na área vulnerável da pessoa. A gente sempre comenta isso aí na igreja, a gente sempre comenta: o irmãozinho tem problema com dinheiro. A irmãzinha tem problema com isso. O irmãozinho tem problema com aquilo. Sempre tem alguma área que a pessoa é mais frágil. Isso é comentado aí nos corredores das igrejas. Sempre é falado isso. Sempre ele vai na fraqueza. Nós somos fracos por natureza em todas as nossas áreas. Em algumas delas nós somos um pouco mais frágeis do que as outras. Nós somos vulneráveis em algumas áreas. E é na fraqueza da pessoa que ele entra e começa a fabricar o caos. E se nós cairmos na armadilha dele, ele vai generalizar o pavor, ele vai generalizar a desordem, e por fim, ele vai destruir totalmente a cada um de nós. Mas vejam bem o desenrolar da mensagem, porque ele continua a falar, diz lá em Isaías 36, eu vou ler do verso 12 a 20. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu Senhor mandou-me dizer essas coisas só a vocês e ao seu redor, e não aos homens que estão sentados no muro? Ou seja, eu estou falando para todos, pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes. Foi isso que ele falou, e beber a própria urina. Está lá em Isaías 36, 12. E o comandante se pôs de pé e falou algo em aramaico, em hebraico, perdão: ouçam as palavras do grande rei da Síria. Não deixe que Ezequias se engane. Eles poderão livrar? Não deixe que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não dê atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como em vocês, terra de cereal e vinho, terra de pão e vinhos. Não deixe que Ezequias se engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amatá e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles tiveram Samaria das minhas mãos? Livraram Samaria das minhas mãos? Quem teve todos os deuses dessas nações conseguiu livrar da sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Agora, a afronta ela fica clara, ela fica direta. O comandante agora ele declara, ele é direto. Depois daquela afronta, de modo sutil, ele traz agora a sua mensagem, a agressividade e o pavor de uma maneira cristalina. Você viu o que ele falou? Vocês vão comer fezes, vocês vão beber da sua própria urina. O discurso agora e a narrativa é aquilo que a gente conhece até hoje. Ele agora pede para que o povo escreva as falas do rei Ezequias, que são frases de confiança em Deus. Traz a lembrança do povo o que Senaqueribe já havia feito ao conquistar outros povos, relacionando com os deuses desses povos. Todos esses deuses que ele fala
eram deuses de povos, onde Senaqueribe entrou e destruiu. E por fim ele prevê o fim daquela batalha com o povo de Jerusalém não só sendo rendido, como também sendo humilhado, passando a comer as suas próprias terras, bebendo as suas próprias urinas. A afronta continuou, só que com fúria, com raiva. E o discurso foi o mesmo. Ele fabricou o quê? O caos. Só que agora, a narrativa e o discurso mudou. De ser persuasivo, passou a ser agressivo. Mas a gente só voltar, a gente vem aqui para falar de Deus, de Jesus. Né? E eu sempre falo, né? Por que eu estou falando hoje do Satanás, do nosso adversário do caos? Eu estou trazendo a luz para você aí, e eu não sei porquê, essa noite de algo de repente está acontecendo. Efésios 6:11 diz assim: visto toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, visto toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois que derem fim a tudo. Pois bem, Deus nessa noite está trazendo entendimento, discernimento daquelas vezes que a gente tem passado, daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente já passou. Tenha paciência que a gente vai chegar no final e o final sempre é maravilhoso. Eu não sei se você pegar a palavra vida e for logo no final, você vai ver que no fim vai dar tudo certo em nome de Jesus. Após o segundo discurso, a palavra de vida desculpou e ele ficou em silêncio. O povo não respondeu, porque o rei Ezequias havia dado a ordem de não responder à afronta. Ezequias falou: olha, não respondam à afronta, não falem nada. Assim o administrador do palácio e aqui, um dos três da corte que estava na muralha, e ouviu, o secretário Sérgio e o arquivista Joá, os três, com as vestes rasgadas, foram contar justamente a Ezequias o que o comandante Laques, do rei da Síria, havia dito do exército do rei da Síria. Eu fico pensando se depois desse discurso de ódio, plantando e fabricando caos, se eu ou você, nós nos manteríamos inertes, frios, para ir lá falar com o rei que havia passado. Será que no desespero a gente vai pegar nossas coisas e tentar ir embora? Será que no desespero a gente vai se esconder? Quantos de nós têm se apavorado com palavras, com discursos lançados sobre a nossa vida? Às vezes as pessoas lançam palavras, discursos proféticos, discursos sobre as nossas vidas. E quantas vezes a gente tem sido abatido e ficado abatido e desesperançoso, desiludido, desanimado, até mesmo descrente. O adversário tem que trabalhar psicológico sempre com o ser humano. O que a gente ouve mais hoje em dia é doença, mas psicológico, estresse, depressão, pânico, suicídio. Às vezes é desencadeado uma palavra maldada, uma alusão à nossa estima. Isso tem afetado as pessoas, isso afeta o mundo, inclusive, principalmente os cristãos. E digo mais, principalmente a liderança cristã. Nosso adversário não briga. O que ele deseja é fabricar o caos. O povo ficou em silêncio, conforme determinado pelo rei Ezequias. E os membros da corte foram lá avisar o rei. Agora, o rei que havia falado: agora, está vindo aí lá, fica todo mundo quieto, não vai nada. Mas aí quando eles voltam, os três da corte, para falar o que havia acontecido lá no fora das muralhas, e eles ensinam na muralha, agora Ezequias ouve aquela entrega do caos que foi entregue. E o que ele fez? Em vez da rendição, em vez da desgraça, em vez da submissão ao junto de Senaqueribe, ele começa o andamento para a falência do caos. Ele começa a produzir o andamento e a processar o andamento para a falência do caos. Porque o caos é o que faria a nossa vida. E ele já saiu. E algumas atitudes aquele rei tomou para que isso acontecesse. E o processo se iniciou. A primeira atitude que ele teve foi se humilhar.
Diz Isaías 37, 1 partilhar, quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco. Rasgar as vestes, colocar panos de saco, para aquele povo, para aquela época, para o nosso Deus, tinha um grande significado. Eles pensavam os sentimentos, as atitudes. O pano de saco, o silício, era um tecido grosseiro, era um tecido resistente, feito de predicado ou de camelo. Ele era utilizado para colocar cereal, objeto, alimento em geral. E esse pano de saco, ele era devidamente cortado e vestido como uma roupa. Essa vestimenta era utilizada pelo povo judeu para demonstrar que a pessoa ou o povo, todos eles estavam passando por momentos de grande tristeza. Que a pessoa ou o povo estavam passando por momentos de arrependimento. Que a pessoa ou o povo estavam passando por momentos de humilhação. E o que Ezequias faz? A primeira coisa que ele faz é rasgar suas vestes e vestir pano de sangue. Ele demonstra a sua tristeza e o seu momento de humilhação, ao qual ele estava passando, e o povo não foi para o irmãozinho da igreja, não foi para a igreja, não foi para a igreja, não foi para uma colega de trabalho, não foi para o cônjuge, não foi para o chefe, foi para Deus. Foi para Deus. Para Deus que ele demonstrou a sua tristeza e a sua humilhação. Tem gente que é da igreja, para ficar só junto com a igreja, e se acham donos e donos do controle dos seus vidas. Aí não demonstra fraqueza, não demonstra tristeza, não se humilha diante de Deus, para entregar essa causa aqui, fazer as coisas conforme o seu braço. Ezequias ele se humilhou. Logo depois, ele foi até o templo do Senhor, lá, Isaías 37, parte B. Depois que ele fez isso, ele entrou no templo do Senhor. E das atitudes que ele toma nesse processo da promessa de causa, eu acho que essa promessa é dramática. Quantas pessoas saem da igreja por causa de um problema? Quantas pessoas colocam e astimam na igreja o problema que elas têm? Estimam na igreja o problema que elas têm, como se fosse a igreja não é um problema, como se fosse os irmãos não é um problema, como se fosse as coisas que acontecem dentro do tempo não é um problema. Ezequias fez justamente o contrário, foi ao templo. Ao templo, no meio do caos, as pessoas gostam da igreja. Elas falam que é culpa de Deus, mas a atitude delas demonstram que elas acham que é culpa de Deus. Claro que dentro do tempo, nada vai resolver esses problemas, porque a nossa motivação de estar aqui não é correr atrás de bênção, não é correr atrás das coisas que Deus pode oferecer, mas a solução quando a gente procura o nosso Deus. Engraçado que os cultos de oração, onde as pessoas que devem investir mais tempo na busca do Senhor, são os mais vazios. Se você falar, vou promover um culto de oração, meu irmão, olha, eu já fiz isso aqui já foi sexta-feira de manhã, era ele, eu fiz o culto sozinho aqui, fiz o culto sozinho. Subi, liguei aqui a aparelhagem, deixei a porta aberta, eu mesmo cantei, eu mesmo preguei para ele. Fiz sozinho. Sozinho. Quantas vezes eu fiz aqui, ele não é, de manhã, e ela pegar para a chave de mim e ficar aqui. Quantas vezes eu fiz isso? Agora, se você falar, vai ter uma conferência de mulher, se você falar que vai ter uma conferência de homem, se você vai ter que falar que vai ter uma conferência de líder, minha irmã, chove de gente na rua. E quando não vem a resposta de Deus, que começa a ter a eliminação de igreja, a igreja, igreja, a igreja, igreja, a igreja. Pois bem, tem gente que tem essa pequena mania de fazer esse tipo de coisa, de sair da igreja, fugir da igreja, achando que a igreja ela é o grande problema da vida dela. Mas ele não vai apenas só na igreja, ele também toma a atitude de falar com o profeta da época, e o profeta Isaías. Só que ele pergunta para os seus
como por suas questões da corte, para ver se eles podem falar lá com Isaías, para ver qual o problema que podia acontecer, o que Deus estava falando, o que Deus podia falar. E essa é uma questão que você tem que procurar saber de Deus, porque é Deus que vai responder a cada um de nós todas as coisas. Então não adianta a gente começar um processo de se humilhar, um processo da gente poder colocar nossa tristeza diante de Deus e até o tempo, se a gente não ouvir Deus. Às vezes você vem para a igreja e você vem com a expectativa diante do Senhor. Eu venho com a expectativa de prestar muita adoração, mas eu venho diante do Senhor. Porque eu quero sempre ouvir o Senhor. Eu quando venho com a expectativa disso também. Pois bem, Isaías era um profeta da época e Ezequias fica preocupado. E aí, o profeta Isaías, ele fala para os oficiais do rei Ezequias que Deus havia respondido o questionamento do rei, e que essas eram as palavras que eu vou falar agora nesse momento, porque Ezequias é muito tempo e ele questiona a Deus, no sentido de querer saber uma resposta do que ele deveria fazer. E aí, Isaías ele responde, diz assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim, porém com o Espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei que ele seja morto à espada. Veja bem, a resposta de Deus, ela foi simples ao rei, porque o rei procurou a pessoa certa. A resposta foi: olha, Ezequias, não tenha medo das palavras, não tenha medo das blasfêmias que você ouviu lá no comandante Senaqueribe. Eu vou colocar um espírito nele, e quando ele ouvir uma determinada notícia, ele vai voltar para a terra dele, e eu, o Senhor Deus, farei que seja ele morto a fio de espada. Pronto. Deus informa que o comandante de campo, Senaqueribe, o mensageiro do caos, porque ele foi lá para o mensageiro do caos, através da afronta ao povo de Deus, ele iria partir, não só partir, ele ia partir e perecer. E assim foi feito. Quando ele soube que o rei da Síria havia partido, e lá se retirou-se e encontrou o rei lutando contra a Líbia. Acontece que o nosso adversário não desiste de nós não. E ele não desiste tão fácil assim não. Ele queria ainda aproveitar que a dúvida parada no ar sobre a sua invasão, e o momento ainda era de fabricação do caos, e dessa vez ele foi informado de que Tíraca, o rei da Etiópia, saía para lutar contra ele. Então ele manda mensageiros a Ezequias, que agora vai entregar a carta. Então já não bastou a afronta agora do comandante, que agora já foi embora para a sua terra, porque ouviu uma notícia que tinha que ir, porque havia uma guerra em outro lugar. Agora ele manda mensageiros com uma carta. Veja bem, ele não desiste, ele persevera. Se já não bastasse as palavras produzidas pelo comandante de campo, agora vinham as escritas, as mensagens do WhatsApp, as mensagens do Facebook, do Messenger, do Telegram. E novamente a afronta era a Deus. E aí, nosso adversário Satanás usa uma outra arma que é peculiar no seu arsenal. Ele faz lembrar dos seus feitos passados, diz lá Isaías 37, de 10 ao 13. Digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus do qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você, com certeza, ouviu que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como destruíram por completo. Até mesmo a narrativa, e você acha que se livrará? E aí volta de novo. Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Agora ele faz você lembrar do passado. Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefé, dos descendentes de Éden, que estavam em Perazá. Onde então o rei de Amate, o rei de Arpé, o rei da cidade de Sefacaim, de Era e de Iva? Novamente ele fala dos mesmos reis. Satanás ele fabrica muitas vezes o caos usando o passado contra ele e você, contra nós. Faz-nos lembrarmos da nossa vida mundana, faz-nos lembrarmos dos nossos vícios, dos nossos hábitos, maus hábitos. Ele faz-nos lembrar dessas coisas. Ele tem essa mania. Por quê? Porque ele quer desestabilizar a cada um de nós, através da lembrança do nosso
nosso passado, trazendo o quê? O causa à tona. E aí Ezequias, ao receber a carta das mãos dos mensageiros, e ler, ele toma as mesmas atitudes anteriores. Sobe ao templo, o Senhor, apresenta-se diante do Senhor e ora. E está lá a oração, Isaías 37, 16 a 20. A oração de Ezequias: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu fizeste dos céus e da terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para exultar o Egito. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e de seus territórios no deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de Deus não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Isaías 37, 20, para terminar. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. E Deus, ele é tremendo. Ele usa Isaías para responder a oração, logo, subsequentemente, a oração de Ezequias. E aí Isaías fala: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe e renascida. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele, Isaías 37, 21 a 35. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você mandou e contra quem consumou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra os santos de Israel? Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros, sem como subir aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus céus mais altos, os seus melhores primeiros, e entrei em suas regiões mais remotas, com a melhor das suas florestas. Verso 25, Isaías 57. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés, sequei todos os riachos do Egito. Você não soube criar muito, já o havia ordenado que desde os dias da atividade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de guerra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam e envergonhados, só como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Preste atenção, que é justamente o verso 29 que a gente leu, Isaías 37. Sim, figura aí, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o sofrei em sua boca, e o farei voltar para o caminho protegido. A vocês, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão o que crescer, e no próximo, o que daquilo brotar, mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhos e comam o seu fruto. Mais uma vez, o remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e encherão de frutos os seus ramos. Verso 32 está indo para o final. De Jerusalém sairão sobreviventes e o remanescente do trono de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não parará nessa cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho de onde veio, voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Verso 35 para finalizar. Eu defenderei essa cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu Senhor. Deus agora respondeu. Foi necessário ler esses versos todos. E a sua resposta foi um decreto de falência contra o caos. Ele agora decreta a falência contra a desordem, contra a desestabilização que Satanás estava promovendo naquele lugar. Deus agora falou: olha, acabou a brincadeira, basta, acabou, não tem mais jeito.
Deus não só decretou a falência do caos naquela situação, como Ele também garantiu 2 anos de subsistência da terra a favor do seu povo. Ele ainda fez a promessa: olha, eu não só vou derrubar, vou acabar com ele, como eu vou dar 2 anos de provisão para vocês. Porque Deus ele é maravilhoso. Deus não só decreta a falência do caos, mas Ele promove o cumprimento do seu decreto. E aí o que Ele faz? Ele manda que apenas um anjo, apenas um anjo, saia durante a noite e mais de 185 mil homens no acampamento assim. Um anjo. Precisou apenas de um anjo à noite para matar 185 mil do exército de Senaqueribe. A palavra de Deus diz que quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte, só havia cadáveres. Aonde eles estavam ali, acampados, só havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Síria, ele ficou vivo, fugiu do acampamento, voltou para Nínive, na Síria, e lá ele ficou. Nunca mais ele retornou para Jerusalém. Nunca mais ele voltou para o reino do sul. Nunca mais ele pisou em Judá. Diz a palavra também, certo dia, quando ele adorava no templo do seu Deus, em Jó, seus filhos, Adré, Meleque e Sareza, feriram a espada. Seus próprios filhos o mataram. E fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Arão foi o seu sucessor. Seus próprios filhos o mataram. Para finalizar, eu quero dizer uma coisa para você que não é minha, de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, para você que está aqui na igreja, para você que está me vendo, Deus manda te dizer que Ele vai realmente para matar aquele Satanás que plantou e está trazendo causa para a sua vida. Deus manda te dizer que vai enviar um anjo para matar aquele Satanás que plantou e está trazendo causa para a sua vida. Deus não vai matar o pastor. Fique tranquilo. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo a sua humilhação. Deus está vendo, às vezes, até o seu desespero de alma. Deus está olhando e Deus se compadece disso. Deus decretou já a falência nessa área da sua vida que está sendo tão atingida por Satanás, aonde ele tem criado narrativas, aonde ele tem feito bagunça, aonde ele tem trazido desconforto. Deus manda te dizer que ele vai mandar um anjo para acabar com essa bagunça da sua vida. Creia no Senhor, creia nessa palavra. Deus promete, Deus cumpre. Creia nisso. Eu tive que ler vários textos bíblicos para explicar essa passagem. Creia nisso. Eu li de propósito, eu devia ter falado no comentário, mas eu li de propósito, para que você veja que todos os nossos problemas, como eu falei hoje de manhã, eles têm solução pela orientação de Cristo, pela orientação da palavra de Deus. Essa bagunça vai acabar. Deus vai estabilizar. Deus vai trazer paz para a tua vida. Creia nessa palavra. Não basta apenas um anjo de uma alta. Feche teus olhos sobre a tua cabeça. Vamos orar.